Olá, muito boa noite. Bem-vindos a mais uma edição do Noite Informativa. E passamos a ler um comunicado enviado há pouco pela Presidência da República. O Presidente da República, Filipe Nyusi, em cumprimento das decisões do Conselho Nacional de Defesa e Segurança, endereçou um convite ao Presidente da Renamo, Afonso Dhlakama, para a retoma do diálogo ao mais alto nível, visando encontrar os melhores caminhos para restaurar a paz e o prosseguimento do caminho do desenvolvimento. Devido à urgência que o caso requer, o Presidente da República designou Jacinto Veloso, membro do Conselho Nacional de Defesa e Segurança, Maria Bem-vinda Levi, conselheira do Presidente da República, e Alves Muteque, quadro da Presidência da República, para preparar o encontro entre o chefe de Estado e o líder da Renamo. Ainda na mesma carta, o gabinete do Presidente da República solicita com máxima urgência possível a designação dos representantes da Renamo para a referida missão. E continuamos com as notícias. O Presidente da República empossou hoje Júlio dos Santos Jane como novo comandante-geral da Polícia. Filipe Nyusi exigiu do novo comandante uma postura mais vigorosa para a manutenção da ordem e estabilidade política, militar e social no país. Júlio dos Santos Jane entrou na sede do comando da Unidade de Intervenção Rápida com a patente de Major-General do Exército e, antes de assumir a direção operativa da PRM, recebeu do chefe de Estado a patente de Inspetor-Geral da Polícia. Foi com as novas insígnias que tomou posse como novo comandante-geral da PRM, recebendo de Filipe Nyusi as primeiras orientações do que deve ser a sua missão. Assume as novas funções no momento em que enfrentamos desafios de particular relevância no âmbito da ordem, segurança e tranquilidade públicas e que irão requerer de si e da corporação uma postura mais vigorosa na prevenção e no combate ao crime e na consolidação da paz, numa fase em que esta paz é beliscada, o que preocupa a todos os moçambicanos. Queremos, neste momento e neste ato de tomada de posse, exortar a maior concentração na agenda nacional. Visão, motivação, profissionalismo e, sobretudo, maior ligação com as comunidades é a postura que Filipe Nyusi pretende ver da PRM sob comando de Júlio Jane. Para dentro da corporação, o chefe de Estado tratou de afastar quaisquer receios sobre a origem militar do novo comandante. E tanto o profissional dos serviços de informação e segurança do Estado, quanto o profissional da polícia e até o militar, são dotados dos mesmos conhecimentos e habilidades para o melhor desempenho das suas atribuições. Importa, por isso, recordar que, no caso da polícia, nos primórdios da sua Constituição, contou e foi dirigida por militares de carreira. Na sua primeira intervenção à imprensa, o novo comandante-geral prometeu dar continuidade ao trabalho que vinha sendo desenvolvido pelo seu antecessor, que tem no combate à criminalidade organizada o principal desafio. É a manutenção da ordem e tranquilidade pública dos moçambicanos e dos bens deste país. Esta aqui é a grande prioridade. Agora, o resto é como nós chegarmos a esta grande prioridade. O novo comandante-geral da Polícia era, até a sua nomeação, comandante do Serviço Cívico de Moçambique. O ex-comandante-geral da Polícia diz que deixa a corporação com sentimento de missão cumprida. Jorge Calo reconhece, porém, que não conseguiu vencer todos os desafios. Isto é o quê? Eu já sabia. Eu já sabia que vocês viam em... O sentimento que na hora de despedida, Jorge Calo era um homem descontraído e de bom humor. Hoje, inspetor-geral da Polícia, Calo estreou-se como comandante da Polícia aos 20 anos, quando em 1975 foi chamado a dirigir a corporação em Inhambane. Mas o balanço que faz é sobre os 2 mandatos que cumpriu como comandante-geral da Polícia. Saio com missão cumprida, com a cabeça erguida. E o trabalho que ficou por realizar, o meu sucessor vai continuar. E ele vai continuar a trabalhar. Durante muito tempo. Por isso que estou satisfeito. Apesar de ter sido comandante a vários níveis, Calo lembra com entusiasmo o momento em que dirigiu a Força de Intervenção Rápida
em plena guerra civil. Todos vocês se recordam quando havia o conflito armado na Matola Liberdade, empurramos aqueles bandidos nessa altura, com sucessos. E depois fui trabalhar em Tete, fiquei lá 1 ano e meio e fui transferido para a minha terra, Nampula, 5 anos, dirigi 5 anos a polícia de Nampula. Depois do acordo geral, primeiras eleições, fui transferido em 95 para cá, dirigi de novo a intervenção rápida cá, depois das primeiras eleições. Fiquei aqui durante 5 anos, 2001 fui chamado para ser vice-comandante-geral da polícia. Dirigi como vice-comandante durante 7 anos. 2008 sou chamado para dirigir o comando geral, a polícia da República. Questionado se o fato do presidente da República ter escolhido um militar para dirigir a polícia não poderá afetar negativamente o ambiente de trabalho, Calao foi claro na resposta. Não, até porque não é verdade que o Custódio Pinto não teve apoio. Teve apoio, sim. O comandante-em-chefe já disse, somos da mesma panela. Nós somos membros das Forças de Defesa e Segurança. Portanto, não há nada aqui de temer que não ajude, não. E as últimas palavras foram de agradecimento à imprensa, em particular à STV. Obrigado, vocês da comunicação social também. Muitas vezes vocês acompanharam o meu trabalho. Eu ainda estava a ver com muito gosto a STV ao fazer meu resumo de trabalho. Obrigado, STV. Obrigado, STV. A porta-voz da bancada da Renamo, Ivone Soares, diz que não se surpreendeu com a exoneração de Jorge Calao, porque nos 8 anos que esteve ao serviço da polícia fez discursos vazios e não resolveu os verdadeiros problemas da sociedade. Como cidadã, o que eu posso dizer é que durante 8 anos ouvi frequentemente nos órgãos de comunicação social, na STV, ouvi Jorge Calao dizer estamos a trabalhar. Mas eu fiquei preocupada com a exoneração, porque ele foi retirado numa altura em que dizia que estava a trabalhar, mas não apareceu nenhum mandante dos das práticas de narcotráficos a ser preso, não apareceu nenhum mandante dos sequestros a ser preso, não apareceu nenhum mandante destes crimes de tráfico de órgãos, de tráfico de pessoas a ser preso. Nós só estamos a ver as coisas a acontecerem e quem vai criar situações de superlotação das cadeias são espilha-galinhas. Portanto, ele sai deixando-nos com água na boca, porque estávamos à espera de ver realmente o tal trabalho, o trabalho de criar-se uma polícia republicana, uma polícia para respeitar a todos, uma polícia para garantir realmente a ordem e a tranquilidade públicas, mas sem que estivesse ao serviço de um partido. Porque o que é que um comandante-geral tem que fazer? Tem que disciplinar as suas forças e explicar a estas forças que o povo não pode ser olhado em função do partido a que ele pertence. Se estamos numa situação de conflito entre 2 moçambicanos de partidos diferentes, a atuação da polícia não tem que chegar no sítio e investigar qual é o seu partido. Não pode ser isso. Para se resolver um crime, olhar qual é o seu partido, não pode ser essa atuação. A atuação da polícia tem que ser de olhar indiscriminadamente para todos e realmente garantir que os cidadãos tenham acesso à sua proteção. O presidente da República, Filipe Nyusi, nomeou hoje Daniel Chapo para o cargo de governador da província de Inhambane. Até a sua nomeação, Daniel Chapo era administrador do distrito de Palma, na província de Cabo Delgado. Chapo substitui no cargo Agostinho Trinta, que deixou o lugar para desempenhar as funções de secretário para organização, formação e quadros da Frelimo. Refira-se que os estatutos da Frelimo estabelecem exclusividade aos membros do secretariado. Inundações afetaram a cidade da Beira no início desta semana e continuam a fazer vítimas mortais. Os últimos dados oficiais apontam que subiu de 7 para 9 o número de crianças mortas vítimas de afogamento. As intensas chuvas que nos dias 27, 28 e 29 de fevereiro passado, que deixaram a cidade da Beira completamente inundada, continuam a fazer vítimas mortais. Na noite desta quinta-feira, mais 2 crianças foram encontradas mortas, vítimas de afogamento, após terem caído em poços enquanto brincavam. Poços esses que estavam cobertos de água das chuvas que alagaram a urbe. As últimas 2 mortes foram registradas nos bairros de Inhamiso e Macurungo. Para o caso do Macurungo, a vítima de 10 anos de idade
caiu neste poço aberto numa obra na tarde da passada quarta-feira e só viria a ser localizada na noite desta quinta-feira. Porque se preparava os dois, onde tirava a roupa aqui, os dois, lá para as 9, para entrar às 10. Então o outro tira a roupa, pendura aí, vai nadar, o outro prepara, vai à escola. Onde que desapareceu assim mesmo. A procurar desde as 10 até às 18, às 20, que foram apanhados no poço aí. A identificação foi muito difícil. Face a essa tragédia, a governadora de Sofala, Maria Helena Taipo, anunciou na manhã desta sexta-feira, durante a cerimônia da passagem de mais um aniversário do destacamento feminino da Polícia da República de Moçambique, que já foi criada uma comissão de inquérito para eventuais responsabilizações. Verificamos também que as inundações no interior das residências de algumas famílias resultaram das novas construções erguidas sem abertura de valas de drenagem. Por isso, criamos uma comissão de inquérito para averiguar as reais causas desta triste situação e responsabilização dos culpados. Importa referir que situações de afogamento poderão continuar a ocorrer na cidade da Beira se os encarregados de educação continuarem a permitir que as crianças transformem as águas provenientes das inundações em piscina, tal como ilustram estas imagens. Importa referir que tanto o governo de Sofala, assim como as autoridades municipais, desdobram-se em esforços no sentido de apoiar as vítimas enlutadas em todos os aspectos. A Noite Informativa vai hoje fazer o balanço daquilo que foram as notícias que marcaram a semana. E para tal recebe Carlos Kempo, que é docente, Alberto da Cruz, que é analista, e Borges Chinhamir, que é jornalista. A todos muito boa noite, bem-vindos à Noite Informativa. O tema que marcou a semana foi exatamente a exoneração de Cala. Eu vou começar pelo Dr. Alberto da Cruz. Bom, antes de mais nada, cumprimentar os estimados telespectadores e a Cicelma e aos meus estimados colegas aqui presentes para, neste espaço de tempo, podermos analisar as questões que marcaram a semana. E, de facto, a exoneração do Caulo foi, ao meu ver, um dos temas que marcou a semana em diversas perspectivas, mas daquilo que cabe analisar aqui é, por exemplo, quais foram as causas ou potenciais causas por detrás da sua exoneração. E para esta questão, a minha reflexão leva-me para mais ou menos duas questões, ou exatamente duas questões. Okay. A primeira, creio que é uma estratégia racional do Presidente da República em dinamizar aquilo que é o setor, neste caso da polícia, de tal forma que ele funcione a sua imagem, ou seja, provavelmente a polícia não está de acordo com aquilo que é a visão do Presidente no que tange à questão de segurança de todos nós. Agora, uma outra questão é que pode haver aqui uma pressão, ou então o Presidente da República, por aquilo que são as expectativas de diferentes instituições, organizações, até mesmo da sociedade civil, em querer substituir, ou então a necessidade de substituição do Caulo, uma vez que este vinha já da anterior governação e daquilo que nós assistimos. A anterior governação foi conectada com alguns males, dos quais a polícia colaborava para aquilo que era a ação dos criminosos e, sobretudo, por aquilo que era a sua parcialidade em relação a alguns assuntos, como, por exemplo, a questão da participação negativa da polícia nos períodos de campanha eleitoral e também os últimos acontecimentos ligados a conflitos políticos, militares, onde se tinha uma polícia, aliás, era conectada como parcial e diferente daquilo que era o esperado, ou seja, a imparcialidade. Então, eu creio que com essa pressão vinda de diferentes segmentos da sociedade tenha provocado essa reação do Presidente da República até o ponto de tomar a decisão que tomou.
e que, ao meu ver, provavelmente esta última me parece ser mais adequada, ou seja um pouco mais próximo daquilo que é a realidade dos factos. Mas não digo que é a verdade dos factos, pode estar mais próximo daquilo que eu vejo como sendo a realidade. Por que é isto? Se analisarmos a situação de criminalidade durante o período de vigência ou de 8 anos de comando do CAL, eu penso que não foi do todo mal. Obviamente que houve situações, como é o caso de raptos, homem-ferro, se não estou em erro, e várias, criminalidade também de ordem político, como é o caso de assassinatos de algumas figuras públicas. Esse ambiente todo esteve ou foi criado durante o período do CAL, mas não é menos verdade que no que tange, por exemplo, a Raptos fez um trabalho de tal forma que, pelo menos, o nível de ondas de sequestro, por exemplo, diminuiu. Não digo que parou, porque mesmo há dias nós vimos o sequestro, mas aquilo que é o nível, ao ponto de, por semana, termos 2, 3 raptos, quer dizer, nos últimos tempos essa tendência diminuiu. E também a questão da criminalidade no geral. Eu creio, acredito e vejo muito com os contactos que eu tenho de pessoas de fora que Maputo, Moçambique no geral, é um país tranquilo, por exemplo, se comparado com o Brasil, que tem uma taxa de mortalidade de quase 51 mil pessoas mortas por assassinato, ou seja, morrem mais pessoas por assassinato que é ligado ao crime do que pessoas na guerra no Afeganistão, por exemplo, que é a taxa de mortalidade. Então, isso mostra de facto que o Maputo, ou Moçambique, é um país que tem uma certa tranquilidade. Que há ondas de criminalidade, como em todo o país. Se olhar, por exemplo, para a África do Sul, está com quase 16 mil mortos por ano por assassinato, os Estados Unidos 15 mil, Nigéria por volta de 20, 25 mil mortos. Então, eu acho que não podemos penalizar tanto o CAL para dizer que ele teve os seus pecados, como todos nós pecamos, mas, no meu ponto de vista, creio que ele sai da polícia ou do comando, vai à reforma com a cessação de missão cumprida. Houve questões a serem dadas continuidades, e isso é verdade. Espero que o recentemente nomeado comandante possa pegar da ponta em que o CAL terminou e dar continuidade ao seu trabalho. Primeiro, queria começar por agradecer o convite que me foi feito pela STV para participar do programa, cumprimentar os telespectadores que nos acompanham neste momento e, sendo que a próxima semana é a Semana da Mulher, desejar sucessos e felicidade para as mulheres, em particular para a minha mulher. Antes de avançar propriamente para o balanço, eu queria fazer um comentário à volta desta decisão política de exoneração do CAL, que penso eu, na minha parca opinião, que o momento político chegou por várias razões. Temos, por um lado, a questão da trajetória do próprio CAL, entanto que comandante-geral da polícia, ele começa em 2008 propriamente e depois atravessa o período em que Armando Guebuza esteve no poder e o início, o segundo ano de Filipe Nyusi. E depois também a montagem, a opinião pública em volta da própria figura de CAL, de certa forma foi se deteriorando, e sobretudo pela posição que ela assume, posicionamento entanto que o comandante-geral, a postura que ela assume, as expectativas que cria por causa da postura que ela assume. Estou a falar principalmente da linguagem que ela assume entanto que dirigente, a linguagem não só palavras, mas também a linguagem corporal, que cria umas expectativas e depois os resultados como se manifestam na prática. E se nós formos
a olhar, tirando todos os méritos que foram apontados pelo meu colega aqui, penso que a questão da incidência, né, do crime, sobretudo do crime organizado, de uma forma geral no país, se fez sentir bastante. Portanto, esse é um aspecto. E, ele tem uma forma vigorosa de falar, mas na prática não vê os resultados. Bom, a distância que vai entre a forma de estar e de se dirigir e os resultados no terreno, quer dizer, esse fosso parece ser significativo. E é exatamente isso que, de certa forma, pode ter influenciado a opinião pública deteriorizada sobre a figura de Callow. Esse é um aspecto. Então, eu penso que o balanço, se eu tivesse que fazer uma avaliação de 0 a 10, estaria abaixo de 5. Né? Este seria o resultado. Isso sem querer dizer que ele foi de todo um mau dirigente, não é verdade? E também a questão da resolução da problemática da criminalidade em Moçambique não depende só do comandante-geral, é um trabalho de equipa. Então, ao falarmos do desempenho do Callow, estamos a falar de toda uma instituição que é a polícia, não é? E como é que ele depois gere. É verdade que a responsabilidade final acaba caindo sobre a figura do comandante-geral, mas é preciso saber que não depende só dele, né? Mas para mim, se eu tivesse que elucidar um ponto, o ponto seria a postura que ele assume, não é? Os resultados que ele produz, não é? E às vezes parece uma dose de autoritarismo, não é? Na forma de dirigir as instituições, e isso as pessoas esperavam que esse tipo de postura pudesse resultar, ou seria muito bom que fosse isso associado à produção de resultados no terreno. Agora, quando a pessoa assume essa postura e os resultados não vão de acordo, aí cria-se esta uma espécie de decepção, não é? E depois o fato da mediatização, não é? Da própria exoneração do Callow já revela também uma certa, teríamos que certificar, mas parece que há uma certa satisfação, não é? Que teria que ser analisada e investigada, mas o fato de, quer dizer, a pessoa abre o jornal hoje, a informação que aparece, a exoneração do Callow nas mídias sociais, Facebook, nos jornais, na televisão, na rádio, está-se a falar disso desde a quarta-feira. Não é? Portanto, é mais ou menos isso para começar que eu queria dizer sobre o primeiro ponto. Borges Niamir. Bom, boa noite. Eu penso que os meus colegas já disseram tudo e concordo com alguns aspectos, discordo com outros. Vou tentar dizer aquilo que ainda não foi dito para sermos relevantes. Portanto, eu penso que na minha opinião, em função da análise dos factos e do comportamento, principalmente do presidente, a exoneração do Callow, a sua motivação não é o desempenho dele, mas é antes a necessidade de nomear um outro comandante. Sim. Ou seja, o presidente tirou o Callow porque queria nomear o outro. Sim. Então, como os dois não podiam estar em simultâneo no mesmo posto, então eu penso que este é o primeiro ponto. Porque o momento mais difícil da polícia parece que passou. Neste momento, a situação dos raptos, embora não controlado, como disse o meu colega, mas minimizou porque houve detenções, houve julgamentos, houve condenações, e isso é de louvar. Essa fase preocupante já passou. Claro que há outros crimes que não são de grande expressão, infelizmente, porque nós estamos numa sociedade e que valoriza mais questões midiáticas, pessoas, vamos lá, diretamente, pessoas com posse. Há um crime muito presente agora que é o rapto de pessoas que sofrem de albinismo, sim, mas não é tão mediatizado como era o rapto dos empresários. E pronto, são fatores que nós não podemos controlar. Mas neste momento é um momento de alguma tranquilidade na polícia, e exonera agora. Portanto, eu não quero acreditar que tenha sido exonerado pelos seus erros. Segundo... Ainda nesta questão da nomeação, o Júlio dos Santos, ele é um oficial do Exército para a direção da polícia. Que mensagem é que Filipe Nhus está a mandar? Bom, eu ia para aí. Eu penso que
nós temos que ter a coragem de assumir que estamos em momento de conflito armado. E é sempre melhor colocar o militar a dirigir as forças de defesa e segurança. Nós temos que ver quem é que está no terreno a combater pelo governo. Não é só os militares, é a polícia. E o comando tem sido conjunto entre as Forças Armadas e a polícia. Portanto, eu penso que essa nomeação do atual comandante-geral visa facilitar essa coordenação dos combates, porque eu penso que neste momento esse é o grande foco do governo, na verdade. Neste momento o governo está mais focado no conflito militar. E a nomeação do novo, do atual comandante-geral da polícia, que é um militar, eu penso que visa facilitar esse enquadramento. Agora, não é verdade, não é a primeira vez que se nomeia um militar para comandante-geral da polícia. Aí quem o Carlos substituiu também era militar. Estou a falar do Custódio Pinto. Sim. Era militar e a experiência que houve naquele momento foi negativa do ponto de vista de alguma aparente indisciplina nos altos oficiais da polícia. Era tratado nos corredores do Ministério do Interior como um paraquedista e na altura o Cala, que tinha uma longa carreira na polícia, como a STV mostrou, reclamava-se que ele devia ser o comandante-geral, ele era vice. Então, aconteceram coisas estranhas de aparente sabotagem na polícia. Naquele momento, recordo-me que o Custódio Pinto é exonerado alguns dias depois de Anibalzinho, Tudinho, Samito, essas figuras emblemáticas do crime, fugirem das celas do comando da PRM da cidade. Um local considerado muito mais seguro ainda. E depois do assassinato do então diretor da ordem da PRM na cidade. E todas essas coisas eram interpretadas nos meandros da corporação como alguma indisciplina. Eu temo que essa recusa de aceitar um dirigente que venha de outra área se repita agora. Porque, na verdade, para quem acompanha a relação das diferentes forças de defesa e segurança, falo concretamente dos militares, da polícia, das alfândegas, da polícia municipal de Maputo, pelo menos, nota-se sempre que há alguma divergência. A polícia tem estado a reclamar que as alfândegas não devem ser uma força paramilitar, porque isso cria confusão, deve ser a polícia a exercer a parte paramilitar das alfândegas. A polícia tem estado a reclamar que a polícia municipal não devia usar armas de guerra, a KM tinha que usar armas de caça e tudo mais. Então, essa aparente divergência transparece para o público. O meu medo agora é que a nomeação de um novo comandante, sim, que embora se adeque à realidade atual do país, do conflito, que temos que assumir, que estamos em conflito, possa levar de novo essa divergência. Quando essa divergência, quem sofre... A missão dele também não será fácil. Quem sofre é o cidadão. Seria fácil se, de facto, soubéssemos as razões por detrás da exoneração do Calo. Ou seja, para mim não está claro, como o meu colega disse, que é por incompetência. Agora, se for por incompetência, é efetivamente como é que o Calo chegou na polícia e como é que deixa a polícia hoje. Então, por esses dois parâmetros, podíamos com maior clareza dizer sim, senhora, é por uma questão de competência. E se formos a ler aquilo que é a minuta ou então a carta da demissão do Calo, não diz nada, só diz simplesmente que devido por aquilo que lhe compete, o presidente exonera o Calo. E eu acho que, no meu entender, não sobram dúvidas em relação àquilo que foi o desempenho do Calo. Não foi dos melhores. Obviamente que houve situações um pouco constrangedoras ou então muito duvidosas na ação da polícia, na ação do crime organizado e tudo mais. Mas, sobretudo, talvez para acrescentar o pensamento do meu colega, há aqui também o pensar do presidente Nyusi naquilo que é a imagem que quer dar para a sociedade, em primeiro lugar,
E numa segunda instância, a imagem que quer tentar transmitir, ou seja, a reconquista da confiança por parte também da Renamo. Não podemos nos esquecer que a Renamo ou Afonso Dhlakama, seja lá quem for dentro desta organização, continua nas matas. E uma das grandes reclamações destas pessoas é a falta de confiança naquilo que são as instituições também de defesa e segurança. Então, creio que essa nomeação também vem num sentido de transmitir certa confiança e mostrar que o presidente está para cumprir com aquilo que é o seu discurso e, sobretudo, trazer a oposição de volta à cidade. Sim, eu queria só fazer 2 pontos bem rápidos sobre. Para mim, eu penso que a exoneração do Calao é culminar de um processo, é uma trajetória. Se nós formos analisar as diversas intervenções que o Presidente da República fez, sobretudo na graduação da CIPO, né, em que reiterou a necessidade de a polícia assumir uma postura um tanto quanto exemplar. Não é? E hoje em dia fala-se muito do envolvimento da polícia, sobretudo no crime organizado, que está, de certa forma, generalizado. Portanto, é verdade que a exoneração do Calao resulta de uma necessidade de indicar um outro, mas há vários aspectos aqui que são determinantes, e um dos quais é esta associação que se faz e coincidentemente, quando foi substituído o Pinto, não é? Havia essa ideia de indisciplina e faltou realmente colaboração, mas eu acho que não foi pelo fato dele ser paraquedas, no sentido em que veio de uma outra linha, não é? No final do dia é tudo Força de Defesa e Segurança, é verdade, com especificações, mas podia ter sido diferente. Não foi por outros motivos. Não é? Agora, nós temos um outro que vê, aí eu queria ligar com o aspecto da mensagem que se envia, que eu acho que é muito importante, sobretudo tendo em conta o momento político-militar que nós vivemos, que, por um lado, nós tivemos o presidente que reúne com o Conselho Nacional de Defesa e Segurança, e depois convocou o Conselho de Estado, que depois foi adiado, não é? Dá sinais claros de uma necessidade e vontade de dialogar com o líder da Renamo, não é? E depois nomeia, não é? Um comandante-geral que tem uma trajetória militar, não é? Portanto, é verdade que não estou a especular sobre as intenções, mas a percepção e a interpretação que pode resultar desta nomeação pode, de certa forma, dispersar todos os esforços que têm sido feitos, não é, para um diálogo, não é? A leitura que se pode fazer, sobretudo do outro lado, não é, da negociação, não é? E isso associado a acontecimentos recentes, pronunciamentos recentes, que a mim me recorda um pouco o que aconteceu em 2015, quando o Nunes tomou o poder. Por um lado, teve encontros com o líder da Renamo, mas por outro lado nós tivemos o partido com um posicionamento completamente diferente. Não, parece que o cenário está-se a reeditar de outra forma, né? O que complica um pouco as coisas. Só para lembrar, nós recebemos um comunicado há pouco tempo que foi enviado pela Presidência da República. Na verdade, este comunicado que vem dizer é que o chefe de Estado quer retomar o diálogo com Afonso Dhlakama e nisto nomeou, designou Jacinto Veloso, Bem-vindo a Levi e também Alves Mutec para preparar o encontro entre o chefe de Estado e o líder de Renamo. Na mesma carta, o gabinete do Presidente da República solicita com máxima urgência possível a designação dos representantes da Renamo para a referida missão. De uma outra forma, vem mostrar que há alguma urgência e que o chefe de Estado está preocupado e quer voltar a ter um diálogo com Afonso Dhlakama. Sim, teoricamente. Sim. Teoricamente. E algo mais ou podemos seguir para o próximo tema? Bom, relativamente a este ponto que a Selma acaba de colocar, de comunicado, eu não vejo isso como realmente um passo significativo. Eu vejo isso mais como, passa a expressão, propaganda para fazer uma boa imagem. Porque todos sabemos que em negociações as partes só aparecem em público depois quase de acordos quase selados. Então, se o presidente efetivamente
quer negociar com a Renamo, ou já negociou, está a apresentar esses nomes publicamente, ou então, passa a expressão, uma fantochada, porque não se apresenta à imprensa as equipas constituídas. A Presidência da República deve ter alguns mecanismos de comunicação com a Renamo. Não há de ser através de um comunicado de imprensa que vai informar que, bom, Renamo, por favor, preparem os vossos homens. Eu não acredito, nunca vi um tipo de negociação desta natureza. Porque o que vai acontecer é o que estamos a fazer agora, estamos a fazer comentários. Esses comentários, naturalmente, que influenciam aquilo que vai ser a reação da Renamo. Portanto, eu penso que das duas umas, ou a Presidência da República já incitou contactos com a Renamo, já tem a certeza de que haverá aceitação da construção da equipa, ou simplesmente isso é uma demonstração de vontade que é falar para a imprensa, para a sociedade, dizer que, bom, o presidente tem a vontade, porque não é através do comunicado de imprensa que se notifica a Renamo para preparar a sua equipa de negociação. Aliás, bom, desculpa, só para ir ainda nesta linha, né? Dizer que o ponto principal que foi evocado pela Renamo como condição para o início da negociação é a segurança do líder. Sim. Então, se tivesse que se tomar uma atitude concreta que mostra a vontade de negociação, no sentido de urgência, como a carta tende a parecer, não seria a constituição da equipa, mas seria garantir a questão de segurança do próprio líder, porque realmente o que é mais urgente do ponto de vista do líder da oposição, e tem motivos para tal. A última vez que ele veio no caminho do processo de negociação, o que aconteceu com ele, pelo menos, lhe ensinou que é preciso ser um pouco mais precavido. Então, se nós tivéssemos que analisar atos concretos que mostram, de facto, muito mais do que a mediatização da intenção, seria começar por tomar ações concretas e o governo tem a possibilidade de fazer isso. Exato. Eu acho que este comunicado, mais do que o marketing estratégico político, no meu entender, ele vai de encontro a outra novela que assistimos de anúncio do aconselhamento do Conselho de Segurança Nacional para o Presidente da República tomar todas as providências necessárias para um encontro com Afonso Dhlakama. Porque eu acho que o que são os pontos de estrangulamento, as duas partes sabem muito bem, conhecem e não vamos aqui em cambalachos, ou seja, temos que ir diretamente ao ponto. A questão central, ao que me parece, não é se o Afonso Dhlakama quer ou não quer se encontrar. Daquilo que é o discurso das duas partes, ambos amam a paz, se é o que eu entendi e os meus colegas também entenderam, ambos desejam esse encontro. Mas daquilo que é a parte de cada um, é que a Renamo tem as suas pré-condições, das quais o governo não está disposto a abrir a mão, que são a nomeação de governadores nas 6 províncias. E atenção, Selma, este problema e essa exigência da Renamo, ela não é de hoje. Já em 99, a quando da realização das eleições e uma denúncia de fraude por parte da Renamo, eu acho que a questão da fraude em Moçambique foi muito bem estudada nas eleições de 99. Uma das exigências da Renamo também era nomear governadores e Joaquim Chissano, na altura, esteve aberto para, pelo menos, negociar um. E na altura a Renamo não quis negociar quis negociar tudo. E eu acho que é a mesma exigência. Ou seja, o que estamos a ver aqui é um déjà vu, ou seja, é um filme que já aconteceu e vamos repetir. Ou seja, para dizer o que é, se de facto há, vamos assim dizer, intenção do governo em resolver, que eu acredito que há, mas a questão é se o governo está disposto ou não a vamos assim dizer, aceitar aquilo que são as pré-condições da Renamo. E, por outro lado, se a Renamo está disposto, porque, de qualquer forma, ou de uma e de outra forma, vamos voltar ao mesmo desgaste de Joaquim Chissano.
onde temos centenas e centenas de meses de negociação e que não chegamos a lado nenhum. Eu acho que o que é importante, e foi dito aqui, é que cada uma das partes já devia, sabe, costuma dizer-se que em negociações como essas, os dois trancam-se num quarto, sem que não saibamos com a sociedade. Nem precisa marketizar isto. Os dois se sentam à mesa, debatam aquilo que são as questões centrais. A Renamo já sabe de antemão que o governo não vai abrir a mão da nomeação. Isso, no meu entender, da minha análise, não é possível, ou seja, não há espaço para nomeação. Então, há aqui que encontrar-se dos dois lados um meio termo para que a gente possa ultrapassar o impasse e que para cada um faça a política como melhor sabe fazer. Bem, e seguimos para o nosso próximo tema do Balanço da Semana, que é a questão dos refugiados no Malawi. O Ministro dos Negócios Estrangeiros reafirma que os refugiados que estão no Malawi são, sim, moçambicanos. Teve início em junho de 2015, quando os primeiros moçambicanos chegaram ao Malawi em pequenos números, em números reduzidos. Todavia, este número foi aumentando de forma quase exponencial, sendo que compreendia essencialmente mulheres e crianças. Missões do governo em Capizi. A primeira teve lugar em janeiro de 2016 e foi realizada por uma equipa constituída por funcionários do Alto Comissariado de Moçambique, no Malawi, que se deslocou ao centro de Capizi. Há 4 centros, mas os outros 3 não têm grande expressão. O de Capizi é que é o centro principal e o que tem chamado a atenção de vários quadrantes. E na altura constatou que existiam cerca de 3.000 pessoas. Portanto, o número fornecido por quem estava a gerir o centro foi de que eram 3.000 pessoas, mais coisa, menos coisa. Em fevereiro, a 4 de fevereiro, foi uma segunda missão chefiada pelo Alto Comissariado de Moçambique no Malawi e incluía membros do Governo Provincial da TET, representantes do Instituto Nacional de Apoio aos Refugiados, vulgo INAR, e do Instituto Nacional para as Comunidades no Exterior, vulgo INAS. Este grupo, naturalmente, também deslocou-se ao centro e, na altura, o número que foi dado foi de cerca de 4.000 pessoas, mais precisamente 4.024 pessoas. Uma chefiada pelo Ministro de Negócios Estrangeiros e Cooperação com destino ao Malawi, outra co-chefiada pelos Ministros da Educação e Desenvolvimento Humano e o Ministro da Indústria e Comércio para a província de Tete, para os distritos de Moatize e Angônia. Constatações. Independentemente da natureza deste grupo, ele é constituído, acima de tudo, por moçambicanos. E um governo responsável nunca abdica das suas responsabilidades em relação a nenhum segmento da população que tem a responsabilidade de cuidar. Medidas para reverter a situação. A proposta do Plano de Ação foi submetida ao Conselho de Ministros no dia 1 de março e engloba, de um modo geral, intervenções nos seguintes domínios: saúde, educação, estradas e pontes, eletrificação rural, principalmente com base em painéis solares, agricultura, ao nível de distribuição de sementes e outros, realização de feiras agrícolas e deslocação de brigadas para o registro dos moçambicanos com a finalidade de se lhes ser atribuídos de documentos de identificação. Uma questão de realce tem a ver com a necessidade de atribuição de documentos de identificação, porque não está claro para nós que todos estes milhares de pessoas sejam somente moçambicanas. E dados históricos explicam isto. Nas nossas fronteiras há movimentos para um lado e para o outro. Quem conhece a geografia e a história de Moçambique sabe que o Malawi, devido à escassez da terra que tem, terras que tem,
muitos vêm fazer uma chama do lado de cá e transportam. Portanto, nas fronteiras há livre circulação. Portanto, os números valem o que valem. Mas não estamos preocupados com aspectos técnicos. Todas as pessoas que estão ali, independentemente da sua proveniência, presumida ou real, estão a ter igual tratamento. Estão a ter habitação, estão a ter alimentação, assistência médica, evidentemente nas condições possíveis. Os prejuízos residem ao nível do acesso à escola. As crianças não podem ir à escola naquelas condições. Responsabilidades do governo. A assistência aos refugiados é da responsabilidade do país hospedeiro e do Acnur, portanto, do Alto Comissariado para os Refugiados. O governo, no âmbito da sua responsabilidade, tem de se envolver desde o início, de modo a dimensionar adequadamente as condições a serem criadas para o regresso destas populações. Regresso este que é feito numa base voluntária, ou seja, de acordo com convenções internacionais, é estritamente proibido forçar populações refugiadas a regressarem aos seus locais de origem. E isto está sendo observado. O que é feito, o que tem sido feito, são apelos, naturalmente, para que as pessoas regressem mediante determinadas condições. E o governo não se limitou a ir ao Malawi para constatar e fazer uso político desse facto. O governo foi também às zonas de origem, porque para se ter uma imagem completa é necessário ter as duas faces da moeda. É preciso ter-se o quadro completo. Portanto, essas pessoas não estão abandonadas. Condições para se ser refugiado. O estatuto de refugiado não se adquire automaticamente. É objeto de um processo determinado. Numa primeira fase, as pessoas são consideradas requerentes de asilo e depois, através da análise caso a caso, é conferido o estatuto de refugiado. Mas a componente humanitária sobrepõe-se sempre. Não interessa qual é a categoria. O que interessa é como tratar o assunto. Portanto, daí o uso indistinto. Há onde reparar, que às vezes chamamos deslocados, outras vezes chamamos refugiados, mas para nós não é aí onde está o problema. Não é aí onde está o problema. O nosso problema está no tratamento humanitário dessas pessoas e no desejo que temos de as ver regressar voluntariamente ao país para jogarem o papel que se espera de cidadãos responsáveis, cidadãos envolvidos, cidadãos com história ligada aos locais de onde vieram. Para o Estatuto de Refugiado é preciso expurgar, ou seja, retirar os que estejam acusados de subversão ou de crimes de delito comum. Portanto, refugiados só são quando comprovadamente há razões de natureza política ou de segurança que os tirem de lá. E este é um aspecto que ao qual convém prestarmos atenção. Porque normalmente, antes do refúgio para o estrangeiro, há deslocação dentro do país. Por isso é que nos conflitos, o maior número de pessoas fora do seu local normal de habitação são os deslocados, aos milhões. E foi a nossa experiência aqui. Nós tivemos milhões de deslocados e um número muito inferior de refugiados. E o conflito foi da dimensão que nós conhecemos. Nas atuais circunstâncias, não faz sentido que o número de refugiados seja superior ao número de deslocados. Borges Nhamir, o governo esteve esta semana no Parlamento e deu algumas explicações sobre a situação dos refugiados moçambicanos no Malau. Dentre outras informações, o governo negou que tenha abandonado o grupo, mas mostrou reservas quanto à nacionalidade de parte deles. E realçou estar a preparar uma espécie de recenseamento para clarificar as identidades. Como é que analisa estas explicações? Bom, eu penso que depois do discurso do ministro, esse discurso amolece os corações. Então,
Se eu tivesse vindo cá antes do Ministro dos Negócios Estrangeiros e Cooperação falar, talvez iria ser muito mais crítico com a posição do governo. E o ministro, que é de um outro nível, em termos de experiência de governação e de conhecimento, conseguiu ou está a conseguir neutralizar as infelizes declarações do governador da província de Tete, de onde partem os refugiados. Sim. E, agora, um aspecto que gostava de comentar é o que o ministro acaba de dizer o seguinte: bom, não faz sentido que tenhamos mais refugiados e menos deslocados. Bom, faz sentido, neste caso concreto, porque os refugiados que estão lá, estão a fugir das tropas governamentais. Então, se deslocam de uma região para outra, dentro do mesmo território, ficam à mercê das tropas governamentais. Então, quando se refugiam para outro país, é na tentativa de escapar do governo, que, segundo os refugiados, nos depoimentos à imprensa e à Human Rights Watch, estão a fugir do próprio governo. É o primeiro aspecto. O segundo aspecto é porque partem de uma região fronteiriça, que não sei se o ministro não conhece. É muito mais difícil sair de Tsangano, chegar à cidade de Tete, do que sair de Tsangano e chegar a Malau. E as pessoas não têm consciência, a população, nem é uma questão de consciência, é uma questão de que não tem escolha. Eles querem se refugiar no local seguro mais próximo. E o local seguro mais próximo é atravessar a Machamba e chegar ali para Malau, que aquilo não tem fronteira física visível, é mesmo, para quem conhece, é mesmo um pé numa Machamba em Moçambique e o pé no outro. Portanto, eu penso que o senhor ministro, que conhece profundamente a questão de conflito, pelo seu currículo, continua a mostrar essa tentativa do governo de escamotear um pouco a verdade relativamente a este conflito dos refugiados. Isso acontece por quê? Acontece porque o governo sente que tem alguma culpa neste problema. Tem alguma culpa porque parece evidente que, efetivamente, os refugiados, pelos depoimentos diretos de pessoas na imprensa, pessoas inocentes, estão a fugir das tropas governamentais. E faz sentido. Por que as tropas governamentais estariam a atacar as populações civis? Porque aquilo é uma zona de influência da Renam. Se nós recuarmos alguns meses para o período das eleições, foi naquele distrito de Tsangano em que a população se amotinou e no dia das eleições arrancou urnas e incendiou os boletins de voto. Porque alegadamente estava a haver fraude contra a Renamo, uma zona de extrema influência da Renamo. E o que acontece? As forças de defesa e segurança acusam a população de dar apoio logístico à Renamo, o que pode ter alguma base de verdade. Foi em Condés, no distrito de Moatize, que assassinou-se, aparentemente pelas forças de defesa e segurança, o delegado da Renamo, depois baleou-se outro. Portanto, é verdade que há uma relação de proximidade entre a população local e homens armados da Renamo, porque há simpatia por aquele partido. E também parece ser verdade que as forças de defesa e segurança estejam a perseguir aquela população por ser a base logística dos homens armados da Renamo. Negar isso é tentar tapar o sol com a peneira, sem querer dizer que eu seja portador da verdade. Sim. Agora, o que é inconcebível é que o governo rejeite esses moçambicanos, porque independentemente de ser a base de apoio da Renamo ou não, são nossos concidadãos. Então, o governo tem que, em primeiro lugar, assumi-los como nacionais. Você pode dizer que, não, tem que fazer censo para ver a nacionalidade. Eu penso que é uma desculpa que não faz sentido neste momento, que o que se requer lá é apoio face à situação miserável que lá se vive. Então, eu penso que o governo está a sentir algum peso de culpa nesse assunto, por isso não quer assumir que efetivamente os que estão lá são genuinamente moçambicanos e parte por um conflito que nós todos conhecemos, nós todos somos parte dele como responsáveis, porque nós todos não fizemos o suficiente para evitá-lo. Bom, eu acho
o meu colega foi, ou seja, conseguiu tocar quase em vários aspectos, desde a contextualização, o fator histórico e tudo mais. Mas pegando naquilo que é o ponto central, que estava a tentar desconstruir o pensamento do ministro, eu podia acrescentar, primeiro, pisar que de facto é uma zona fronteiriça, ou seja, ser uma zona fronteiriça e conhecendo mais ou menos a dimensão do nosso país, eu creio que o mais provável é que as pessoas se refugiem no centro mais próximo que lhes ofereça segurança. E parece que, nesse caso, sendo do Capice, seja o centro mais próximo, ou então que oferece mais segurança. E o próprio ministro foi claro em dizer que há outros centros, quer dizer, esse não é o único centro de refugiados, quer dizer, há outros centros de refugiados, mas este parece o mais atendido pelos moçambicanos. Agora, para saber também qual é a razão, quer dizer, o inverso, ou seja, termos menos deslocados e mais refugiados, eu poderia levantar mais duas questões, que é de quem essas pessoas estão a fugir. Porque essa acho que é uma pergunta fundamental para a gente entender de que lado deve ocorrer. Olha, se as balas vêm deste lado, é mais razoável que ocorra para o outro lado e não de onde vêm as balas. Então, eu acho que uma análise a ser feita e cuidadosamente é de quem de facto a população está a fugir. Eu vi a reportagem feita em janeiro, que boa parte das pessoas refugiadas, ou seja, o debate está meio dividido, as razões. Uns é a tropa governamental e outros dizem que é a RENAM. Quer dizer, cada um tem a sua forma de ver, mas efetivamente acho que aí fica um TPC para os pesquisadores nacionais e creio que a STV já deu o primeiro tiro de deslocar-se à zona, entrevistar as pessoas e também ficamos com alguma imagem do que de facto estará a acontecer. Um outro aspecto que eu acho que está ligado, ou pode nos explicar porque que provavelmente tenhamos mais refugiado do que deslocado, é primeiro olhar quem são, vamos estratificar os refugiados. E neste caso são mais mulheres e crianças, ou seja, os homens, uma família em média em Moçambique tem por volta de 5 membros, portanto a dizer boa parte, o grosso daquilo que são os membros da família que se deslocam. E a questão que temos de saber também é onde que estão os homens, porque tudo bem que as estatísticas mostram que boa parte das famílias moçambicanas são lideradas por mulheres, mas de facto é um ponto que devemos analisar, onde que estão os homens e por aí em diante. Agora, fugindo um pouco a esse aspecto, é muito preocupante quando em janeiro nós tínhamos apenas 1.500 a 2.000, até no máximo 2.000 refugiados e que mais ou menos janeiro deste ano, para depois, num outro espaço de tempo, a gente ter mais ou menos perto de 4.000 refugiados, como o ministro acabou de dizer. A pergunta que eu me coloco é o que estará a acontecer de facto naquela região? Porque está-me a parecer, porque se são 4.000 refugiados, significa que há uma troca significativa de tiros naquela região. Eu creio que deve haver um trabalho muito mais apurado por parte das organizações internacionais ligadas à questão da ajuda humanitária, assim como parte da nossa classe de jornalistas, que é essa classe que de facto alimenta-nos com a informação. E pulando esse aspecto, indo para um outro facto que chamou-me a atenção são as declarações do governador de Tete, que colocaram-me na dúvida, afinal temos quantos governos, ou seja, um fala uma coisa, o outro fala uma coisa totalmente diferente, numa tentativa de acobertar ou então, porque isto dá-se no momento em que a STV faz um trabalho belíssimo de reportagem e chega alguém e tenta trazer uma imagem contrária, ou está a tentar descredibilizar todo o trabalho feito por essa equipa e que investiu recursos em mais alguma coisa, ou então está a tentar lavar as nossas mentes de uma forma muito medíocre, ao meu ver, porque de acordo com as declarações do ministro
Aldemir Balói, que já tinha dado, na verdade, num outro canal, é que das equipas que foram formadas para visitar esses campos, tinha membros do governo de Tete. E a pergunta é, esses membros do governo de Tete, que são seus subordinados, não lhe deram um relatório sobre o que está-se a fazer? E para depois, o outro dia, aparecer o ministro mais clarificado, talvez, e que nos explique, aliás, com mais detalhe o que de facto está a acontecer. E não só, se é dificuldade de se comunicar com os seus, ele podia simplesmente ir aos dados da ONU, que aparece mais ou menos o que está a acontecer em Capizeiro. Agora, isto, de facto, só pode, para mim, ser uma tentativa, talvez, de uma lavagem social das mentes. E eu acho que seria de bom tom que o governador... Aliás, seria de bom tom, não. É um conselho ao governador que o país já não é mais o mesmo. Como disse muito bem o Macuan, numa das entrevistas dadas a um dos jornais, que há... registra, se isto a citar muito bem, que registra-se um crescimento daquilo que é a intervenção cívica, ou então aquilo que é, quer dizer, a sociedade civil é um pouco mais interventiva relativamente ao que viemos assistir. E também estamos em pleno século XXI. E em pleno século XXI, a tecnologia de informação ela é muito mais acessível e quase universal. Então, penso que podia ter explicado de uma outra forma, não simplesmente minimizar ou simplificar os fatos. Sim, quanto à intervenção do Ministro dos Negócios Estrangeiros, eu gostaria pessoalmente de enviar os meus parabéns, porque eu acho que ele assumiu uma posição exemplar de Estado ao assumir que, de facto, são moçambicanos. Penso que é isso que deve acontecer, em vez de tentar escamotear essa triste realidade, embora se perceba, do ponto de vista do governo, a necessidade de fazer isso, como tentou fazer o governador de Tete. Eu queria comentar dois pontos. O primeiro é sobre essa questão de deslocados versus refugiados, em que o ministro parece estar a fazer uma comparação entre o conflito armado, não é, que aconteceu em Moçambique de 76, 77 a 92, não é, e este conflito que está a acontecer agora, aparentemente, de acordo com o posicionamento do ministro, há mais refugiados neste conflito, que em termos de duração é inferior ao outro conflito, que foi maior, e lá naquele conflito o número de refugiados foi menor. Eu tenho minhas dúvidas. Até que ponto esta afirmação constitui verdade. E eu não sei se ele está a analisar todos os 16 anos que o conflito decorreu, né? E depois, bom, os estudos que existem disponíveis mostram que o número de refugiados foi significante, e o número de deslocados também, sobretudo nas zonas rurais para as zonas urbanas, porque o conflito dos 16 anos, conflito armado, guerra civil, independentemente da terminologia, teve um maior impacto a nível das zonas rurais. As pessoas abandonaram, né? E na perspectiva do ministro isso é deslocado, o que faz sentido, e refugiado também houve, e não poucos refugiados. E eu estou em crer que pelo tempo, pelo impacto, não é? E pelas consequências, não é? Esta guerra produziu muitos refugiados, mas pronto, é uma coisa que resta por verificar. O outro ponto a comentar é porque esta resistência, não é? Porque levou um certo tempo até que o governo, não é, finalmente assumisse este posicionamento. Podia ter feito isso logo depois, não é? Tendo em conta que de facto são pessoas. No caso de haver suspeitas, que se fizesse um trabalho imediato para apurar até que ponto são de facto os moçambicanos, mas isso levou o seu tempo. Isso tem alguma explicação, não é? A imagem, a interpretação, o impacto regional ou internacional, não é, que Moçambique transmite quando se fala da existência de refugiados,
E também assumindo que, do ponto de vista do Estado, do governo, houve uma certa resistência a admitir que há, de facto, um conflito. Não é? Isso foi designado várias vezes de ataques, não é? Houve resistência a aceitar que é um conflito político-militar. Não é? E a nível internacional, se nós temos refugiados de quê? São refugiados deste conflito, que durante muito tempo tentou-se tapar o sol com a peneira. E o mesmo acontece um pouco também quando há calamidades naturais, não é? Para declarar alerta vermelho, não é? Há uma diplomacia governamental que se faz, porque isso significa que o Estado não é capaz, não é, de dar conta daquilo que são os seus problemas a nível interno. Não é? Põe em causa a questão do monopólio, não é, da violência física legítima, que é pertença do próprio Estado. Mesmo também com a questão dos refugiados. O sinal que isso emite é que, de facto, há conflito em Moçambique e o conflito é sério. Não é? E há uma necessidade de intervenção. Isto pode resultar numa pressão, não é, da comunidade internacional, que é extremamente significativa. Os parceiros de cooperação, não é, que não vão, de certa forma, gostar dessa realidade, aliás, não agrada a ninguém. Portanto, tudo isso, na minha perspectiva, explica a resistência por parte do governo em admitir, de facto, que eles são refugiados e são refugiados, acima de tudo, moçambicanos. O outro aspecto que aqui foi mencionado é a necessidade de fazer o censo. Eu penso que, para todos os efeitos, é importante. Não é? E o censo não se limita só à questão do registro do número de pessoas, mas também é preciso falar das necessidades, ou seja, qualquer estratégia que o governo queira definir para fazer uma intervenção passa necessariamente por recolha da inteligência, da informação. E como foi bem dito aqui, o governo não pode e nem tem o direito de forçar as pessoas, sendo elas refugiadas, a regressarem ao país, porque o Estatuto de Refugiado protege o próprio refugiado e ele pode regressar de livre e espontânea vontade, uma vez as condições de segurança, na sua perspectiva, terem sido garantidas. Foram os motivos que levaram o indivíduo a abandonar, ou o grupo de indivíduos, a abandonar, portanto, o país para procurar refúgio no outro. E, para terminar a minha intervenção, eu, mais uma vez, reiterar, não, isso mostra a necessidade, de facto, de se encontrar uma solução, uma paz, não é, duradoura, uma paz sustentável em Moçambique, porque nós já estamos a ter efeitos significativos que, de certeza, têm custos não previstos para o próprio governo da FUNEM. Né? Bem, se quiserem comentar, vão fazer no próximo bloco. Também vamos, no próximo bloco, falar sobre a proposta que a Frelimo fez de sancionar a Renamo. Vamos ao intervalo e já voltamos. Reduzem os níveis de precipitação e aumenta a vulnerabilidade das populações. São pessoas que abandonam as suas zonas de origem para poder ficar aqui. O cheiro é muito forte e não há conforto possível que se diga aqui. É aqui onde confinam-se todos para consumir uma variedade de estupefacientes. Eles já estão a lançar garrafas de vidro. Vamos tentar ficar de outra faixa. Vamos entrar junto com estas pessoas que vão até a cidade de Maputo. Olá, eu sou a Selma Inocência, junte-se a mim no Grande Plano, aqui na STV. Senhor Abel, falamos a partir de Nampula, boa noite. Propostas concretas. Ninguém quer realmente a guerra. Onde a política sempre há conflito.
É preciso debater para o bem do próprio país. Como resolver isto? Porque é um problema que nós todos estamos a passar. Mantermos a paz neste país. STV também é desporto. Conversas Soltas, um espaço de entrevista dedicado a diversos temas da nossa sociedade, com figuras de destaque. Neste espaço, a conversa é informal. Afinal, o que é um artista? O artista é um pensador, é intelectual. A poesia que lhe encontra. Sim, eu já escrevo desde os 13 anos. É uma luta diária. A questão técnica tem um desafio muito grande. Todos os sábados, não perca. Mais um baú. Recordações, momentos épicos, momentos marcantes, grandes vitórias, campeões. Como é que o futebol começou na sua vida e o que é que foi o futebol? Eram todas equipas bem estruturadas com um futebol de se tirar o chapéu. A gente jogava aqui na Baixa, saía da Baixa. Era obrigado a fazer o jogo dos Palaninos. Antigos jogadores, paraquedistas, árbitros, pugilistas, médicos. O primeiro envolvimento direto foi como médico da seleção que foi aos Jogos Olímpicos, Moscovo, 1980. Hoje já temos a capacidade de fazer diagnósticos e cirurgias artroscópicas. O paraquedismo começa quando eu via militares da Força Aérea saltar. A dobragem de paraquedas é uma coisa fundamental. Uma campeã nasce ou faz-se? Um talento tem que nascer, mas também não basta só nascer, tem que se fazer para ser campeão. Um país sem cultura é um país sem identidade. Mais um baú. Recordações, momentos épicos, momentos marcantes, grandes vitórias, campeões. Como é que o futebol começou na sua vida e o que é que foi o futebol? Eram todas equipas bem estruturadas com um futebol de se tirar o chapéu. A gente jogava aqui na Baixa, saía da Baixa. Era obrigado a fazer o jogo dos Palaninos. Antigos jogadores, paraquedistas, árbitros, pugilistas, médicos. O primeiro envolvimento direto foi como médico da seleção que foi aos Jogos Olímpicos, Moscovo, 1980. Hoje já temos a capacidade de fazer diagnósticos e cirurgias artroscópicas. O paraquedismo começa quando eu via militares da Força Aérea saltar. A dobragem de paraquedas é uma coisa fundamental. Uma campeã nasce ou faz-se? Um talento tem que nascer, mas também não basta só nascer, tem que se fazer para ser campeão. Um mundo sem referências é um mundo sem norte. Uma criança e um jovem desapareceram nas águas da praia do Inos, aqui na cidade de Pemba. Combate ao crime é a palavra de ordem da chegada do líder da RENAM à cidade portuária de Natal. Tevis Mango deixou ficar as seguintes considerações. A partir da cidade da Beira e com imagens de Manel Chicava. No interior desta viatura seguiam 4 ocupantes. A reunião que aprovou a primeira Constituição da República. Bairros periféricos das cidades de Maputo e Matola. A alma do magistrado calou-se precisamente neste local. As notícias do país cabem todas aqui. E a noite informativa desta sexta-feira faz o balanço daquilo que foram as notícias que marcaram a semana. E a conversa hoje é com Carlos Kempo, Alberto da Cruz e Boris Kimir. E seguimos para o nosso próximo tema. A tensão política e militar dominou os debates da sessão parlamentar desta quarta-feira na Assembleia da República. As bancadas da Frelimo e da RENAM trocaram acusações sobre a responsabilidade pela tensão em curso. Hoje, devido à arrogância e prepotência da Frelimo, que destruiu a base da democracia como forma de se manter no poder a todo custo, arrancando a vitória real ao partido vencedor, a RENAM,
o país vive a instabilidade político-militar como consequências nefastas na nossa economia. Moçambique e o seu povo vivem hoje uma crise político-militar sem precedentes. Uma crise cuja origem são os resultados eleitorais de outubro de 2014. Não restam dúvidas de que a solução passa pelo reconhecimento do direito à governação das zonas ganhas pela Renamo e o seu presidente. Não encontramos razões objetivas que os moçambicanos se degladiarem, senão por razões meramente subjetivas, que se circunscrevem em interesses egoísticos, ambições desmedidas. Há bem pouco tempo, em meados do ano transato, as províncias de Gaza e Inhambane foram severamente afetadas pela seca, com pouco mais de 138 mil pessoas afetadas pela insegurança alimentar e milhares de cabeças de gado dadas como perdidas. A desgraça, a fome e o desamparo foram inevitáveis para as populações, como aliás tem sido tradição nos últimos 40 anos de ingovernação. Sob as bolsas de instabilidade provocadas pelos homens armados da Renamo, que estão a matar, queimar viaturas, saquear bens, é nosso entendimento de que a Procuradoria-Geral da República deve intervir e tomar medidas legais e duras contra aqueles que insistem em ameaçar o nosso povo e o Estado. A Renamo recebe fundos do horário público pela sua representação parlamentar. Excelência, Senhor Primeiro-Ministro, é necessário começarmos a refletir sobre este fundo. Por que está sendo usado para financiar operações de aterrorizar o povo? Borges Nhamir, a bancada da Frelimo veio esta semana ao público defender a retirada do financiamento que a Renamo recebe do Estado pela sua representação parlamentar e uma ação judicial da Procuradoria-Geral da República por responsabilidades nas ofensivas militares decorrentes da tensão política. Como é que olha para estas exigências? Bom, relativamente ao primeiro ponto que a Selma colocou da retirada de fundo de repressão parlamentar, eu penso que é uma declaração irresponsável, que só se pode justificar pelo momento de emoção em que o ilustre deputado estava a falar. Porque, fora disso, se fosse num documento escrito, com tempo de reflexão, não faria nenhum sentido. Porque aquilo é uma questão questionar. Para lhe retirar esse fundo de representação, é preciso desencadear todo o mecanismo de revisão da lei. É o primeiro ponto. Segundo aspecto, eu penso que não é porque a Renamo recebe o fundo de representação que está a fazer os ataques que está a fazer. Portanto, não há efeito, não há causa e efeito ali. Retirando o fundo não significa que a Renamo vai deixar de atacar. O que diz o senhor deputado é uma completa falácia. Bom, o fundo que a Renamo, os deputados da Renamo recebem, o fundo que a Renamo está a receber da representação está a ser usado para o conflito. Bom, a Renamo fez aqui uma guerra das mais horríveis que houve em África, pelo menos na nossa região, sem ter nenhum fundo a receber do Estado. É verdade que tinha outros apoios, mas nada garante que neste momento não possa ter esses apoios. Eu penso que a ser tomada essa decisão seria mais de dar mais vingança a Renamo e a intensificar os ataques. Portanto, é uma daquelas declarações irresponsáveis que é preciso ser evitada no momento que tenta-se buscar solução para a reconciliação. Mas essa responsabilidade vê-se de parte a parte. Eu penso que essas últimas declarações que vimos, tanto dos deputados da Renamo e dos deputados da Frelimo, mostra que esses dois partidos não estão a contribuir para resolver o problema que eles próprios criaram. E, então, as declarações de retirar, para responder a sua questão, as declarações de retirar o fundo de representação da Renamo é responsável, dito por um deputado de um partido irresponsável que precipitou o país para o conflito que está. Isso é da responsabilidade tanto da Frelimo como da Renamo, o conflito que o país está a viver. E de se responsabilizar a Renamo pelos ataques? Bom, a questão de se responsabilizar a Renamo pelos ataques, eu penso que, do ponto de vista formal, faz algum sentido, mas do ponto de vista prático, para quem conhece o contexto, não faz sentido. Aqueles são ataques políticos. E se fosse para ser assim, então muitas pessoas teriam sido
processadas. Teriam sido processadas as Forças de Defesa e Segurança que emboscaram o senhor Afonso Dhlakama e depois foram à sua residência na Beira dizer que, bom, nós viemos recuperar armas de guerra que nos foram arrancadas no dia que te emboscamos no Amatongas, não é? Não houve essa responsabilização. Teria sido responsabilizado o próprio Afonso Dhlakama por ser o mandante dos ataques, porque a Renamo diz claramente que nós vamos atacar. A Renamo tem uma coisa particular que faz, anuncia os ataques. Anunciou há anos pelo porta-voz Mushanga, que depois foi detido e foi amnistiado por uma decisão política. A decisão de amnistia é uma decisão política. Portanto, não há condições políticas para processar a Renamo pelos ataques. E o crime individual é para processar a quem? Primeiro tinha que pegar os atacantes. Vai processar a quem? O partido? Não. O partido é aquele que está ali no parlamento, com toda a comodidade, com recursos deste país. Portanto, é para processar a quem? Eu penso que, para essa expressão, foi umas declarações irresponsáveis que não tem nenhum efeito. Alberto da Cruz, estas exigências têm ou não pernas para andar? A retirada do financiamento e também a responsabilização dos ataques que são feitos pela Renamo? Bom, existe um ditado cá no Sul que diz: quando as pessoas estão de barriga cheia, fazem barulho. Eu acho que é um pouco o que se assiste no Parlamento, em que há pessoas de facto de barriga cheia e ao mesmo tempo há cerca de 4 mil deslocados. Há também um recuo de investimentos para o país, ou seja, o país deixa de ser atrativo, mas enquanto isso as pessoas vão discutindo temas que, ao meu ver, não têm nenhum sentido ou não têm enquadramento, principalmente pelo período que Moçambique vive, ou seja, é um momento mais de reconciliação do que de desentendimentos ou então discursos falatórios ou provocatórios que saem das duas bancadas. E a pergunta que eu me coloco é em que isto contribui positivamente para o atual ambiente, ou seja, tanto as declarações da Frelimo como da Renamo, em que contribui para um ambiente de estabilidade e de paz. Ambas as bancadas, daquilo que é a intervenção dos seus líderes, é que procuram a estabilidade, procuram a paz, mas que o discurso, mais uma vez, como o meu colega fez na análise do Caulo, não vai, ou seja, há uma disparidade entre o discurso e aquilo que são as ações. Eu penso que, já que o Partido Frelimo é o centenário e alguma coisa, ou seja, é um partido mais maduro, há algumas ações que, coordenando, deveria-se evitar. E como disse o meu colega, e eu concordo plenamente, a declaração da retirada daquilo que é a pensão, entre aspas, dos partidos com representação na Assembleia da República não é conferida por vontade de alguém, quer dizer, é conferida por aquilo que é a Constituição, por aquilo que é a legislação e por aí fora. Agora, a pergunta é, alguém refletindo com um copo de chá do lado e um biscoito é capaz de falar o que falou? E, a meu entender, não seria capaz de falar o que falou. Mas ainda, quer dizer, a questão da criminalização da Renamo, quer dizer, isto é dar um tiro no próprio pé. Ou seja, se criminaliza a Renamo, tem que criminalizar mais alguém. Ou seja, se há testemunhas, no caso do centro de refugiados de Capiz, que há homens do governo, das Forças Armadas de Defesa, que incendiaram as suas casas, e também há outras que dizem que foram os homens da Renamo, então a Procuradoria-Geral tem que agir sobre essas duas forças. Não, quer dizer, não pode haver dualidade de critérios. Se vamos criminalizar a Renamo, temos automaticamente que criminalizar a Frelimo. E sabe, sinto muito estar a perder o tempo dos telespectadores em discutir isto aqui, que na verdade não faz assunto, quer dizer, ou não faz moça.
O mais importante, no meu ver, é que aquela Assembleia da República seja capaz de discutir assuntos prementes da sociedade. E naquilo que eu vejo atualmente, pelo menos, é a questão de conflito ou a questão da tensão política militar, que é da responsabilidade das duas bancadas a reconciliação e encontrar caminhos para a paz. Se vamos falar da Procuradoria, se temos que prender alguém, então temos que prender quem aprovou em Matum, temos que prender quem aprovou o porto de Nacala, temos que prender quem aprovou a ponte Maputo-Catembe, temos que prender pessoas que de facto prejudicaram aquilo que é a economia nacional e não estar num debate que para mim não faz sentido e os argumentos são frágeis para levar em conta e adiante naquilo que é o processo. E para terminar, sendo direto, efetivamente não há pernas para andar, porque se tiver que andar, quer dizer, os dois lados vão levar por tabela. Carlos Kembo? Sim. Bom, a única explicação razoável que eu encontro para explicar esses pronunciamentos é a procura de um certo protagonismo a nível das redes do partido e que é, sem dúvidas, contraproducente. Não é? E, para mim, eu acho que os deputados estes em causa estão a perder o foco. Queria aproveitar o momento também para elogiar. Fiquei positivamente surpreendido com o pronunciamento de Galiza Matos, que, pronto, é diferente do que eu estava habituado. Ele teve um posicionamento que faz muito mais sentido e é mais balanceado. E a intervenção reenfatizou mais aquilo que é o foco neste momento, a necessidade de busca incondicional pela paz, que é o que se pretende. Não é? Para mim, isso devolve o que eu disse no início, que a falta de sinais, de atos concretos que mostram que de facto existe uma vontade objetiva, coordenada, não é, de trazer a paz em Moçambique. Para mim não faz sentido nenhum, não é? É uma situação anormal dos dois lados, atípica dos dois lados, não é? Em que nós temos deputados, não é, na Assembleia da República, que são legítimos, entre aspas, representantes do povo, não é? E não há dúvidas em momento algum que o povo quer a paz, mas ao mesmo tempo fazem pronunciamentos que em nada ajudam para aquilo que é o esforço político para encontrar esta mesma paz. E nós já vimos muito bem que este conflito não há de ser resolvido e não cabe no enquadramento jurídico legal deste país. O fato do governo ter aceito iniciar negociações no Centro de Conferências Joaquim Chissano já mostra que o governo reconhece que a dimensão deste conflito não cabe na Assembleia da República. Portanto, a solução para este conflito não há de sair dali. E não vale a pena estar a questionar com base na Constituição se faz ou não faz sentido aquilo que a Renamo está a reivindicar, porque nós vamos voltar nesse aspecto que foi mencionado muito bem pelos meus colegas. Nós temos refugiados no Malau a dizer que estão a fugir por causa de ataques das forças de defesa e segurança. Não é? Se quisermos o esforço político para responsabilizar as pessoas, para além de ser maior e ser contraproducente para aquilo que nós queremos, que é a paz e a estabilidade em Moçambique, não adianta fazer. É muito melhor concentrar os esforços na busca da paz, dando sinais concretos. E para mim, sinais concretos, se a Assembleia da República quisesse fazer alguma coisa, era aprovar, não é, um documento, não é, que cria de facto, ou permite criar de facto, não é, a segurança, não é, que é pedida, não é, pelo líder da Renamo. Eu não estou a dizer que se tem que satisfazer incondicionalmente essas vontades, mas se houve uma indicação clara do outro lado, que quer negociar na condição de, e faz sentido, como eu disse antes, faz sentido que ele exija segurança, como indivíduo, não é? Importante e fulcral no processo da negociação, que se imita um sinal concreto, que se crie condições de segurança, não é? Se de facto quer se negociar. E depois nós podemos ver outros aspectos da negociação. E mais uma vez eu repito, não é? A paz duradoura e sustentável
Não acordos entre a ala militar em Moçambique. Estou a falar paz que beneficia os moçambicanos sem discriminação de raça, religião, grupo étnico, não há de ser encontrado na Assembleia da República. Mas os deputados podem fazer muito, né, para que, de facto, haja sinais claros e concretos e ações concretas para se garantir a questão da segurança do líder que quer e já mostrou a negociar para a paz. E um ponto pontual, e os meus colegas vão ajudar-me se eu estiver errado, principalmente quem é jornalista. Quer dizer, desde o início do confronto, da tensão política militar, 2012, se não estou errado, até data hoje, faço a expressão, eu ainda não vi um posicionamento da Assembleia da República em relação a este conflito. Ou seja, por natureza ou por teoria, os deputados, no geral, são os mandatários ou são os representantes do povo, porque daquilo que é a nossa sociedade não dá para todos nós estarmos naquela sala. Nós mandatamos ou demos poder a alguém para exercê-lo em nossa representação. E a pergunta que eu coloco, em que momento, não falo da bancada da Frelimo, não falo da bancada da Renamo, nem do MDM, falo um posicionamento, um discurso unânime, unânime talvez não, pelo menos consensual dentro da Assembleia da República sobre qual é a perspectiva e análise que a Assembleia faz em relação a este confronto. Porque do resto o que a gente ouve é que é a Renamo, é a Frelimo, e essa história, os meus cabelos já caíram todos. Então eu acho que há aqui quer dizer, não sei como é que diria isso, mas falta uma Assembleia interventiva pouco leal àquilo que é os seus partidos de onde sai. E de facto temos que, quando alguém acerta, temos que reconhecer e não sempre dizer que está errado, que de facto Galiza Mato desta vez acertou no ponto, como costuma a dizer-se. Foi naquilo que são as questões realmente chave. E também temos que ressaltar que o posicionamento ou o pedido não foi feito pela bancada, foi feito num clima ou por animosidade de alguns deputados. Não podemos... a pessoa realmente faz parte da bancada Frelimo, mas não podemos diretamente dizer generalizar a questão. Mas já, se ainda há tempo, o que eu queria dizer, só para na onda do colega, penso que é chegado o momento de passar de discursos para ações. Não é só para... Penso que de discurso nós já tivemos. E parece que há uma coincidência a nível dos discursos, mas uma contradição nas ações, inexplicável naquilo que são atitudes concretas. Bem, o Borja Emir escolheu também a abertura do ano judicial como um tema que marcou a semana. Sim, eu escolhi a abertura do ano judicial para fazer um comentário que efetivamente essa coisa de abrir o ano judicial tem sido uma cerimônia que se repete ano em ano, discurso a discurso, mas que no fundo não significa muita coisa para o cidadão. Então, eu penso que é chegada a altura de refletirmos efetivamente se essa toda correria, esse cerimonialismo, formalismo que há, tem algum benefício para o cidadão, porque um Estado todo trabalha para o bem-estar do cidadão. Primeiro, eu penso que é bastante tempo que os tribunais ficam fechados de férias judiciais. Praticamente 3 meses, de dezembro até março, é muito tempo para uma sociedade que está muito sedenta de justiça, de resolução de casos. Temos milhares de processos nas gavetas que não são resolvidos atempadamente, alegadamente porque não há tempo. Depois fica-se tanto tempo e quando chega a altura de abrir o ano judicial não acontece nada, praticamente. Nós ouvimos a Ordem dos Advogados, que representa o cidadão, em teoria, a repetir a mesma coisa desde
o bastonário Gilberto Correia diz, não, nós queremos reforma da PIC, depois vai lá repetir, nós queremos reforma da PIC, o doutor Timbani, meu amigo, também foi lá dizer, nós queremos reforma da PIC. Então parece que aquele momento da abertura da ano judicial é um local para ir se chorar. Então a polícia vai lá, chega e diz, não, nós queremos meios, a Procuradoria, nós queremos meios para trabalhar, o Tribunal Supremo chega, apresenta estatística, diz que não melhora. Mas quando olhamos para questões de justiça, de facto, as nossas celas continuam extremamente superlotadas, a questão de violação dos direitos humanos continua, as pessoas nas zonas rurais continuam sem acesso aos tribunais, continua a funcionar nas zonas rurais uma justiça tradicional de espancamento do cidadão. Portanto, eu penso que é chegada a altura da sociedade refletir sobre essa coisa da abertura de ano judicial. Do seu ponto de vista, o que é que se deve levar na abertura da judicial? Eu penso que temos ali, naquele momento, o encontro de muitas instituições. Eu penso que tem que ser a altura que se vão anunciar efetivamente algumas mudanças. E, por exemplo, podia ser a altura em que a tal tão desejada reforma na Polícia de Investigação Criminal seja anunciada. Agora, enquanto continuar a ser o que é, as pessoas cada vez mais perdem o interesse. Eu, particularmente, só continuo a acompanhar por força de profissão, mas creio que muitos cidadãos já não se interessam muito a acompanhar aquilo. Então, eu penso que não podia perder... Mas o problema está em quem decide para a reforma da PICA. Bom, a intenção é esta, o bastonário, tanto Gilberto Correia quanto o Tomás Timbani, a intenção é esta, querem reformar, há uma necessidade de reformar a PICA. Mas alguém que tem que tomar uma decisão efetivamente para ela acontecer. Eu penso que essa é a única contribuição, de facto, de poder ir lá o bastonário chorar pelo mesmo problema. E chorar com todos os holofotes apontados a ele, porque poderia fazer essa pressão também fora do local da abertura da judicial. Então, a grande contribuição é essa de ir lá, chorar em público, dizer, não, nós queremos mudança. E, de facto, isso é importante, porque quando as mudanças acontecerem um dia, vamos ter toda a cronologia de que, não, nós fomos gritando, é aquilo que se diz em ditado que água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Mas, tirando isso, eu penso que essa cerimônia de abertura da ano judicial é mesmo falaciosa. Eu quis aproveitar este momento porque é uma coisa que ainda está fresca para manifestar essa minha indignação com o que tem sido a cerimônia. Alguém mais quer comentar ou posso... Na verdade, muito breve, é que essas mesmas pessoas que reclamam em público todos os dias tomam café juntos e podiam muito bem desgastar, elas evitar o desgaste nosso e de ter que assistir mais uma peça que no fundo não traz, vamos assim dizer, muitas mudanças. Aquilo que a Ordem dos Advogados deseja, sabemos. Aquilo que a PIC deseja, a polícia, a Procuradoria, não acho que vale a pena ainda nos entulharem daquilo que são as exigências ou as preocupações. Os males já conhecemos, agora talvez o que nos interessa é quais são as soluções. Agora, de facto, dizer, se a cerimónia para quem realiza é tão importante assim, podia pensar nos custos que isso traz e desgaste para o cidadão. Mais uma vez, ouvir que a nossa PIC não tem meios, que a nossa ordem quer isto mais aquilo, coisas que não constituem ainda novidade, pelo menos para quem acompanha este assunto. Quer comentar ou podemos último ponto, se eu tivesse que deixar um conselho, um recado para o novo comandante-geral, ultimamente tem... Ainda temos mais um tema. Era só neste ponto da abertura. Quer comentar ou podemos seguir para o próximo tema? Antes de encerrar. Não sei, não percebi. Ainda temos mais Estamos a falar da abertura da ano judicial. Temos um próximo tema. Ok. Tá bom. Então vou encerrar. Porque eu não pensei que estivesse a terminar o programa. Não, seguimos ainda para as eleições nos Estados Unidos. Hillary Clinton e Donald Trump configuram-se como os grandes vencedores da super terça-feira das eleições primárias americanas, em que 11 estados votam os seus candidatos à corrida à Casa Branca.
As primeiras projeções das televisões americanas CNN e CBS dão a vitória a Clinton do lado democrata nos estados de Alabama, Tennessee, Virgínia, Geórgia, Arkansas e Texas. Donald Trump arrecadou as preferências republicanas no Alabama, Massachusetts, Tennessee, Geórgia e Virgínia. Já Bernie Sanders, o candidato fenômeno, democrata que faz frente a Hillary no seu partido, venceu Vermont, o seu estado natal, e poderá ter ficado com Massachusetts, Vermont e Oklahoma. Do lado republicano, o candidato Ted Cruz venceu no Texas e no Oklahoma. Em janeiro, Hillary Clinton garantiu no Tonight Show da CNBC: Donald Trump está muito mais obcecado comigo do que eu com ele. Passado um mês e meio, a ex-primeira-dama já não terá tanta certeza. Com o magnata do imobiliário a sair-se como grande vencedor da super terça-feira, do lado republicano, Hillary estará já a preparar a estratégia para derrotar Trump nas presidenciais de novembro nos Estados Unidos da América. Alberto Cruz, por que este tema como algo que marca a semana? Bom, o porquê deste tema é uma das eleições, ou então primárias dos Estados Unidos, um pouco quanto que divisória daquilo que são as opiniões, a opinião pública e muito mais a opinião, por exemplo, dentro dos republicanos em relação à figura que hoje ela parece atrair para si mais simpatia do lado do eleitorado. E o outro ponto que levou-me a escolher este tema é que existe aquilo que é, vamos assim dizer, uma continuidade ou então um domínio da política norte-americana por algumas famílias. Falo mais da família Clinton e da família Bush, e que, ao meu ver, provavelmente, se fosse em África, os comentários que ouviríamos seriam bem diferentes desses que ouvimos falar dos Estados Unidos, que é uma democracia exemplar, robusta e por aí fora. E para comentar, eu quero mesmo puxar alguns dados que foram trazidos nessa reportagem, que na super terça-feira o Trump efetivamente consagrou-se vitorioso. Entre os 11 estados, ele conseguiu ganhar em 7 estados. E segundo o Washington Post, quer dizer, é histórica essa larga vantagem que o Trump consegue ou conseguiu ao longo desta terça-feira, da super terça-feira. O que mostra que Trump vem quebrar aquilo que é a tradição das primárias republicanas. E daquilo que podemos ver também, o Trump, apesar de ser, vamos assim dizer, o candidato favorito, ou seja, boa parte dos analistas norte-americanos acreditam que esta tendência de apoio ao Trump não vai diminuir, ou seja, não vai mudar de direção, ou seja, cada vez mais haverá apoio ao Trump e provavelmente ele se consagre o vencedor das primárias e automaticamente o representante dos republicanos. Mas dentro dessa análise há alguns aspectos que têm que ser analisados. Por exemplo, não há dentro do Partido Republicano o consenso em relação à figura do Trump. E para justificar isso, basta ver que depois que o Ted Cruz e o Marco desistem da sua campanha, não canalizaram o apoio ao Trump. E mais ainda, dentro do próprio partido, a ala média conservadora preferiu pautar por um discurso mais ou menos de desconfiança ou falta de certeza em relação ao Trump, ou mesmo distanciar-se daquilo que é a sua propaganda, vamos assim dizer, política, que ao mesmo tempo é um patriotismo violento, na medida em que, por exemplo, ele quer que se construa um muro ao nível, quer dizer, na fronteira do México. Sabemos
a dor de cabeça que as autoridades norte-americanas têm para poder patrulhar ou então vigiar aquela fronteira. Um outro ponto que é levantado como sendo muito caótico ou crítico, defendido pelo Trump, é a proibição de entrada de muçulmanos nos Estados Unidos. E a pergunta que a gente coloca é: será que no passaporte vem a religião, ou então os Estados Unidos vai, de alguma forma, usar aquilo que são os seus corredores para exigir que em cada passaporte venha a religião da pessoa e por aí conseguir identificar quem é muçulmano e quem não é muçulmano. Extremamente radical. Exatamente, é um radicalismo. E essa forma de pensar coloca um segundo obstáculo ao Trump em relação àquilo que é a sua capacidade de financiamento, ou seja, como vai fazer o fundraising da sua campanha. E como sabe muito bem, para os Estados Unidos, a campanha ela é fundamental. Estudos mostram que ela influencia o voto e, mais do que ser um meio de influência do voto, ela é honorosa pela dimensão do país e por aquilo que é o calor, o ambiente de campanha nos Estados Unidos. O cluster dos empresários, ou então o grupo forte empresarial, ainda não tem confiança no Trump e acredita que ele não passa de um marquetista falacioso, ou alguém que está para fazer uma palhaçada e que de nada, ou seja, tudo que é sério não está com ele. Então penso que por aí ele terá uma imensa dificuldade para fazer a sua campanha se consagrar o então candidato dos republicanos. Agora, a questão que podemos colocar também é se o Trump de facto, ou seja, antes dessa questão, há ou não um espaço de manobra caso, por exemplo, o Trump se consagre o candidato ou vença a pré-campanha. De facto, dentro daquilo que é a Constituição norte-americana, na Convenção dos Republicanos, pode haver aquilo que é um arranjo institucional para se pegar aquilo que foi a campanha do Ted Cruz, que é uma das pessoas que mais recebeu os votos, e poder fazer uma campanha interna na convenção e por meio disso receber aquilo que é o voto da cúpula dos republicanos. Mas se isso não acontecer, o Trump virar o candidato certo para republicano, daquilo que são as análises feitas, das quais colaboro, é que pode-se assistir mais uma derrota dos republicanos nas próximas eleições. Por quê? Porque a Hillary Clinton, como está, ela puxa para si as classes mais desfavorecidas, puxa para si, para além das classes desfavorecidas, puxa para si as mulheres, que de facto é na história dos Estados Unidos a primeira mulher a concorrer às eleições, e mais do que isso, ela puxa para o seu lado aquilo que é da parte dos republicanos, os que, como dissemos anteriormente, têm alguma dúvida ou então não dão o seu voto ao Trump, ou seja, a extrema radical ou a parte que não vai canalizar aquilo que é o apoio ao Trump, pode votar nas eleições a Hillary Clinton. Ou seja, está quase do que claro que se os republicanos avançarem com Trump, a vitória vai recair sobre a Hillary Clinton. E sendo assim, consequências ou leituras que se pode fazer do futuro é que durante 30 anos os republicanos tiveram certa dificuldade, tirando a fase de George Bush, de estabelecer a liderança do país. E mais ainda, podemos, quer dizer, o que sai também é a questão da primeira mulher nos Estados Unidos a consagrar-se presidente ou sendo eleita como presidente da República, o que vai mostrar algum dinamismo da democracia norte-americana, no sentido em que já tivemos um primeiro negro, agora provavelmente uma mulher. E essa questão
da Hillary Clinton levanta o que eu dizia início, porque é de escolher este tema. É que, de facto, se está recordado, tivemos o Bush patriarca, depois tivemos tivemos o Bill Clinton, depois tivemos o Bush filho e tivemos um intervalo onde o Obama entrou e agora vamos ter a ex-primeira-dama. Agora, eu pergunto, se fosse em África uma ex-primeira-dama a concorrer, o que seria de nós ou o que seriam os nossos comentários? E em Moçambique houve, em algum momento, alguma especulação que a primeira-dama, no mandato de Armando Guebuza, tensionava candidatar-se e houve duras críticas sobre isso, continuação da ditadura e outros comentários que houveram. Mas que na democracia americana as coisas acontecem e todos nós achamos normal. Obrigado. Carlos Kempa, agora mesmo para encerrar. Sim, bom, o que eu queria dizer é o seguinte, que ultimamente tem acontecido, falo sobretudo nas estradas de Maputo, que é o exemplo que eu tenho, equipas multissetoriais da Polícia de Trânsito, Polícia da Segurança Pública e às vezes até a Força de Intervenção Rápida a mandar parar viaturas e exigir carta de condução, o que, bom, de princípio seria trabalho da Polícia de Trânsito. E ao mesmo tempo nós temos um déficit da presença da Polícia de Segurança Pública nos locais, não é? Lá onde de facto é necessário manter uma certa segurança. Estou a falar dos bairros periféricos da cidade. Isso de certa forma contribuiu para a generalização do crime, não do grande crime, o crime organizado, mas o pequeno crime, que de facto afeta a maioria da população moçambicana no geral e em particular da cidade de Maputo. Portanto, eu penso que por uma questão de clarificação das funções, porque para mim eu acho que cria um certo desconforto, Força de Intervenção Rápida, o PSP, armado em AKPM, mandar parar carros para pedir carta de condução, não é? Enquanto nós temos a Polícia de Trânsito, a não ser que houvesse um motivo, uma suspeita objetiva e a polícia saía para a rua para fazer o trabalho, depois recuava para fazer aquilo que é a sua função. Portanto, eu penso que o novo comandante-geral que acaba de tomar posse hoje, penso que é uma coisa que vale a pena perder algum tempo a tentar resolver, né? É preciso clarificar essa situação, porque de facto preocupa e é inquietante, para além de estar a dispersar uma força que seria muito mais producente, né, a manter segurança nas zonas periféricas da cidade do que na rua, onde já tem uma polícia, e parece que tivemos um novo efetivo, novos quadros da Polícia de Trânsito que foram formados e recentemente estão na rua. Borges Nhamiri? Bom, mesmo para encerrar. Eu penso que eu queria fazer 2 comentários. Sim. Vão ser breves. Primeiro é relativamente ao ponto que o meu colega trouxe das eleições norte-americanas. Efetivamente nós temos que prestar atenção porque, quer queiramos, quer não, os Estados Unidos da América continuam a dirigir o mundo. E há quem dizia que, bom, nas eleições americanas todo mundo devia votar. e se efetivamente acontecer o erro de o Donald Trump ser o presidente norte-americano, penso que é de ser uma grande catástrofe, não só para aquele país, mas um pouco para toda a humanidade. E eu não acredito muito, já não tenho muita esperança, porque pelas análises eu pensava que, bom, o Ted Cruz ganhava as primárias, que o Trump é tão lunático que ninguém votava nele. Estou a ver que dentro do seu próprio partido conseguiu ganhar, isso pode entusiasmá-lo, ganhar mesmo nas eleições finais. E isso seria muito mau, e é preciso recordar que aquele que foi um dos piores ditadores da história, o Adolf Hitler, chegou ao poder também por eleições. Foi eleito e ganhou. E esse era o meu primeiro comentário. O meu segundo comentário era mesmo no sentido de deixar uma mensagem para a imprensa e para a sociedade, que apesar do conflito político armado que está a decorrer, o país também está a andar. Há muitas coisas a acontecer para além do conflito político armado e todas as atenções da sociedade têm estado viradas para este conflito. E isso, de certo modo, agrada alguns
atores dentro do Estado que estão a fazer aqueles negócios que a STV e a sociedade prestava atenção quando não houvesse conflito. Mas agora, como há conflito, concentramos todos os esforços para o conflito. Então, é importante que, como moçambicanos, fiquemos atentos para negócios do Estado que estão a ser conduzidos de uma forma não transparente e todos estamos focados no conflito. Há um caso recente, muito recente, que apareceu na imprensa internacional. Eu não vi a sua grande abordagem na imprensa interna, que é da construção de pipeline de Palma para a África do Sul, para a canalização de gás natural que se vai produzir em Palma. Esse assunto merece grande atenção da imprensa e da sociedade. Então, eu penso que essa era só um ponto de vista para termos a fazer cobertura do conflito, mas também prestarmos atenção a questões que vão determinar o futuro econômico do país, que estão a ser decididas neste momento. Bom, em relação ao ponto que colocou do provável lunático presidente, quer dizer, há quem diz que provavelmente tenhamos um Trump candidato, tenhamos um Trump presidente, ou seja, ele possa mudar ao longo da governação. E é um facto, quer dizer, vimos na campanha de Barack Obama promessas também um pouco falaciosas em relação ao posicionamento dos Estados Unidos em relação à África, o fechar das portas de Guantánamo e por aí mais. Ou seja, não está claro que efetivamente esse discurso vá acompanhá-lo durante a sua governação, mas há uma chance disso acontecer, porque o Idle começou na brincadeira e depois ganhou toda a legitimidade para fazer todas as atrocidades marcantes da história da humanidade. E é justo repisar isto, que de facto não pode ser somente a política a fazer ferver o sangue, quer da mídia, quer da sociedade civil de uma forma geral, quer também da sociedade ou moçambicanos no seu todo. Quer dizer, existem temas fundamentais que devem ser ainda aprofundados, ou seja, está a parecer que a guerra também está a distrair-nos daquilo que é o foco e, de facto, esta questão do anúncio da construção de um pipeline, primeiro de Pemba para a África do Sul, quer dizer, parece que é um reeditar daquilo que foi o tempo colonial, em que tivemos uma Caurabassa destinada para a África do Sul, tivemos uma cidade de Maputo, toda ela construída para servir a África do Sul. Quer dizer, a questão da autoestima, a questão da construção de uma nação economicamente forte, pujante, aonde é que fica? Então, eu acho que esses questionamentos a sociedade civil deve continuar fazendo, não só a questão política, que é importante, mas há questões económicas e uma questão também fundamental que não está a ser debatido, quer dizer, debatemos muito em Matum, debatemos muito a ponte sobre o Tembe, ou sobre a ponte Maputo-Tembe, mas há outro tema que não está a vir em debate. Por exemplo, a questão do aeroporto de Nacala. Quando se construiu o aeroporto de Nacala, tinha-se a ideia de que o mesmo aeroporto podia se pagar, ou podia pagar a si mesmo, ou seja, através daquilo que vão ser as tarifas cobradas para a circulação, podia se pagar. E o que está acontecendo, dos relatórios que eu tive acesso, é que ainda, ou seja, esse aeroporto ainda não consegue pagar-se. E mesmo depois de se ter dado a garantia como, ou seja, a entidade que gera todos os aeroportos ao nível nacional pudesse pagar, a própria entidade não consegue saldar aquilo que é dívida contraída para a construção do aeroporto. Mais uma vez, quem vai pagar é o cidadão através de seus impostos. Então, creio que há temas de fundo, há temas importantes que são de interesse nacional, que a mídia, que a sociedade civil também pode começar a olhar, e também falar sempre da guerra também dá uma sensação de enjoo, ou seja, temos que passar para, desculpa se alguém estiver a comer essa hora, mas temos que passar também, ou seja, temos que diversificar aquilo que é os temas, aquilo que é o debate nacional.
Muito obrigada pela vossa presença. Carlos Kembo é docente, Alberta Cruz é analista e Borges Amir é jornalista. Foi um prazer imenso recebê-los. Espero que voltem mais vezes à Noite Informativa. Nós ficamos por aqui.